Então, oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Léo Peruso. Ele é professor da graduação e da pós-graduação no curso de filosofia e ele é editor-chefe no Aurora Journal of Philosophy. Professor, quer dar um oi, se apresentar? Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, Júlia. Eu que agradeço, professor, você aceitou bem prontamente, foi bem bacana. A gente teve probleminhas aqui técnicos de algum tempo, mas tudo sossegado. Uhum. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Professor, não sou da sua área, aquele friozinho na barriga para não falar besteira, mas vamos começar. Então, acho que para a gente começar a puxar um gancho, né, para o momento que a gente está vivendo, porque a gente quer conversar, eu queria assim, trazer uma observação, uma coisa que às vezes eu percebo. Eu acho que quando a gente fala em filosofia, acho que às vezes pensando em senso comum, o que a gente mais vê, a gente vê dois grupos de pessoas que são bem fortes, né? Eu acho que tem aquelas pessoas que veem a filosofia como aquilo inútil, uma coisa que não tem função, coisa de gente desocupada, né? E eu acho que tem aquele outro grupo de pessoas que vão dizer, poxa, filosofia é legal, filosofia é bacana, mas filosofia é restrita à subjetividade, filosofia é só opinião, e assim, eu não consigo colocar a filosofia no mundo, né? E eu acho que essa beira de colapso que a gente está hoje prova o contrário pra gente. Então, não sei se tem algum comentário, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Me parece que essa questão que você coloca do desafio entre quem fala de filosofia e quem tem uma certa resistência a pensar filosoficamente as questões, ela é um cenário que atinge especialmente a própria área de filosofia. Porque a grande dificuldade é saber se a forma como nós trabalhamos os problemas, pensamos as questões, falamos acerca da própria realidade ou de temas que não necessariamente falem diretamente da realidade, eles podem ser falados numa linguagem que as pessoas consigam compreender e consigam ter uma clareza do que a gente está, desculpe, do que a gente está falando. Então, na verdade, a grande questão é ver a filosofia dentro, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é também se ver desafiado pela capacidade de pensar criticamente as respostas que o tempo todo nós damos sobre as coisas. Na verdade, as pessoas imaginam que discutir filosofia é uma questão centrada exclusivamente na academia. Na verdade, todos nós fazemos o tempo todo um exercício filosófico, um exercício de pensamento, quando nós buscamos alternativas para responder as perguntas. Quer dizer, quando a gente observa uma discussão política e quer buscar melhores argumentos ou tentar ter uma posição política acerca daquilo que a gente está observando, no fundo a gente está discutindo Platão, está discutindo Aristóteles, embora talvez não tenha um conhecimento de que existem raízes filosóficas. Então, me parece que nesse embate entre quem imagina que a filosofia é alguma coisa completamente desconectada do mundo, desconectada da realidade, e um outro grupo de pessoas que supõe que o discurso filosófico não consegue chegar na realidade, na forma como as pessoas convivem, é que entre essas duas posições radicais, eu ficaria numa ideia de que a filosofia é muito mais uma tentativa de tentar esclarecer criticamente os problemas do que propriamente um trabalho apenas acadêmico, um trabalho voltado para um grupo de pessoas que trabalharia especificamente alguns problemas. O ponto todo é que a filosofia, ao longo do tempo, ao longo da história da filosofia, ao longo da história do pensamento em geral, ela sempre foi muito atrelada a pessoas que, de fato, detinham uma certa possibilidade de tempo para discutir problemas, discutir situações, escrever textos, que, com o tempo, foi se criando uma certa caricatura de que o filósofo, ele, no fundo, está descomprometido com a realidade, que aquilo que ele pensa, no fundo, não mexe em absolutamente nada naquilo que as pessoas fazem. Na verdade, esse é o grande problema do senso comum, essa é a grande dificuldade do senso comum. A gente encontra a filosofia, só para a gente pensar assim um pouco mais amplamente essa questão, nós encontramos a filosofia nos fundamentos do sistema jurídico, por exemplo, quando se discute a relação de direito natural, direito positivo, a ideia de justiça.
Nós encontramos a filosofia quando discutimos as bases dos sistemas políticos. Nós encontramos a filosofia quando discutimos, por exemplo, a natureza da linguagem, a produção do significado, né, em várias áreas das ciências humanas. Nós discutimos ou encontramos a filosofia quando falamos da ética e do comportamento em geral. Encontramos a filosofia discutindo as bases e os fundamentos da matemática, da física. Encontramos a filosofia discutindo questões de neurociência, de inteligência artificial. Então, realmente, a filosofia é um campo, ao mesmo tempo, muito abrangente, porque busca pensar os problemas empíricos de um modo conceitual, ou seja, tentar pensar como se pode falar deles com outras ferramentas, que é a ferramenta do discurso, que é a ferramenta da palavra, que é diferente daquilo que as outras ciências fazem. Então, me parece que o grande desafio, não só do momento, mas em outros momentos, é tentar retomar a capacidade crítica como uma forma de observar a filosofia dentro do cenário que nós nos encontramos para pensar os problemas e a realidade que o tempo todo nos desafia. Professor, eu acho que até, assim, você falou que, né, a filosofia ela vai estar em várias áreas, e eu acho que mesmo no meio acadêmico, às vezes a gente não dá valor, né? Porque você pensa no meio acadêmico, você discute aquelas ciências, né, que vão trabalhar bastante com metodologia, vão trabalhar com fatos, mas eu acho que mesmo quando você coloca, né, quando você estabelece um método, quando você estipula um tipo de análise, uma abordagem, enfim, você trabalha com a filosofia porque você parte da prerrogativa do questionamento, né, da dúvida, não digo de duvidar, mas aquilo de você apontar que aquilo talvez não seja absoluto, que aquilo não é uma coisa única. E eu acho que a gente na academia também sofre um pouco com isso, né? Porque tem muita gente que vai dizer, filosofia, ok, propedêutica, começo do curso, que saco. E eu acho que isso faz falta pra gente lá na frente, né? Porque daí quando eu quero colocar sempre a minha perspectiva como certa, ou então quando eu vou aceitar qualquer coisa que me falam que é inquestionável, qualquer dogma, o que tem que ser, eu acho que é muito mais difícil da gente sair desse status quo que prende a gente, né? E eu acho que essa desvalorização da filosofia, quando a gente fala em uma mudança de paradigma social, é um problema muito grande, né? Porque a gente fica estagnado e a gente não vai. Então é grande, né? É uma coisa bem grande. Por exemplo, quando as ciências, em geral, todas elas, colocam critérios como critérios de validade, a própria natureza de uma certeza, de uma evidência, daquilo que você poderia encontrar como resposta, no fundo, você está fazendo perguntas filosóficas, que são perguntas filosóficas básicas, acerca do modo como as teorias ou como as várias áreas podem encontrar uma resposta adequada em cima dos problemas que a gente vai colocando. Então, a filosofia não é uma espécie de instrumento técnico que produz algumas coisas. Ela está muito mais interessada em avaliar se esses instrumentos, ou se esses recursos que são usados, eles podem, de algum modo, ser repensados de um outro modo. E parece que a grande pergunta filosófica não é acerca daquilo que a gente faz, mas a pergunta é por que nós não podemos fazer diferente do modo como nós encaramos e respondemos algumas coisas. Então, a filosofia não é apenas a tentativa de encontrar uma resposta no sentido de que aquilo que deu conta de um certo problema é suficiente. Pelo contrário, a filosofia ela busca avaliar justamente esse cenário que se coloca como um cenário que consiga justificar as razões daquilo que nós acreditamos. E, claro, ao longo da história da filosofia, ou do modo como a filosofia foi construída, nós também temos áreas muito distintas. Quer dizer, não dá para dizer que falar em abstrato, que todas as áreas da filosofia tenham como objeto de análise a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem uma área da filosofia que está discutindo questões de ética aplicada, de justificação da ação moral, enquanto você tem outras áreas que estão discutindo questões epistemológicas, a forma como se justifica a possibilidade do conhecimento, que no fundo interessa, né, as duas áreas interessam a ciência em geral, quer dizer, uma está avaliando as consequências da ação que a ciência, enfim, o que o nosso comportamento poderia realizar, enquanto um outro lado está discutindo se realmente a ciência vamos dizer assim, a ciência aqui empírica, ela detém
os instrumentos adequados para conseguir falar acerca daquilo que o mundo é. Então, talvez o grande ponto é a discordância de que a filosofia não tenha um espaço adequado, ela também deve pressupor algum tipo de argumento. Quer dizer, quando às vezes os alunos dizem, bom, professor, mas para que a gente usa isso? Eu não vejo utilidade nenhuma. Mas quando eu digo que eu não vejo utilidade, eu deveria ter a capacidade de dar os argumentos ou as razões que eu estou discordando que ela não tenha nenhum tipo de utilidade. Quando eu faço isso, eu no fundo estou discutindo filosoficamente um problema, que é o fato da filosofia não ter utilidade nenhuma. Então a gente está fazendo uma espécie de metalinguagem filosófica, discutindo a forma como a filosofia não deveria ou deveria ser aplicada. No fundo, a grande questão é que os sistemas teóricos em geral, as ciências em geral, elas usam especulações, elas usam argumentos, elas usam premissas, elas usam tentativas de responder de forma mais adequada a algum propósito, seja descobrindo aquilo que existe, ou seja, construindo uma expectativa daquilo que a realidade é. Então, nós temos pelo menos duas formas de entender o conhecimento. Ou a gente entende que existe alguma coisa ali fora que a gente consegue descobrir, quer dizer, já está escrito, já está postulado, o que nós temos que fazer é nos esforçarmos para que a nossa racionalidade consiga alcançar o que já está dado. E existe um outro lado de quem supõe que não existe esse lado externo, o que existe é apenas a nossa capacidade de construir conhecimento na medida em que a gente vai aprimorando as ferramentas, os instrumentos que nós vamos usando para falar acerca do mundo. E a filosofia está aí. Quer dizer, a filosofia é uma espécie de óculos que, de algum modo, tenta avaliar essas outras áreas, mas também não se limitando apenas às respostas que são fornecidas para essas áreas. Quer dizer, é uma espécie de intrometida que tenta, de algum modo, repensar um pouco as questões em cima daquilo que é a tentativa constante de entender, no fundo, a possibilidade de encontrar uma verdade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que nós consigamos eliminar a dúvida acerca de alguma coisa que nos desafia. Professor, eu acho que isso é bem claro, isso é bem evidente para a gente, e quando a gente vê, né, que ao longo do tempo, o que a gente pensa, o que a gente tem como certo, como errado, até acho que pensando mesmo em ciência, quando você pensa em métodos de análise, o que é considerado aceito, o que não é aceito, eu acho que tudo isso vem dessa reflexão constante, sabe, desse pensamento, dessa crítica em cima do que pode ser, do que não é, e de você não ficar satisfeito com o que você tem, né? Não é porque você chegou a algum lugar que isso é suficiente. E também acho que não é porque você não tem uma resposta que você aceita o que você tem, né? Eu acho que é porque a gente vai por esse caminho e pensando, né, em como a gente está hoje, acho que como essa reflexão, e assim, eu acho que às vezes é difícil a gente falar em pensamento crítico na filosofia, porque acho que a gente escuta bastante o pessoal falando, né, que a filosofia escuta pensar. Mas como que a gente vai entrar nessa filosofia? Como que a gente vai entrar no pensamento crítico da filosofia, nessa avaliação, nessa proposta que você traz para a gente, se a gente deslegitima as formas de conhecimento que a gente tem? Então, eu acho que é um contrassenso em todos os sentidos. Quando nós colocamos, por exemplo, um desafio e a gente quer tentar superar esse desafio, no fundo a gente está tentando encontrar algum tipo de ferramenta, algum tipo de argumento que consiga me auxiliar com que eu consiga ultrapassar aquilo que eu mesmo coloco. Quando a filosofia, quer dizer, uma filosofia em abstrato, é muito difícil dizer o que é. A gente tem que pensar um conteúdo, em cima desse conteúdo tentar estabelecer as bases conceituais, enfim, metodológicas para pensar esse conteúdo. Mas quando nós colocamos um desafio e a gente tenta encontrar respostas para responder esse desafio, no fundo existe um esforço daquilo que a gente chama de racionalidade para tentar encontrar as razões, os critérios, enfim, aquilo que poderia nos dar melhores condições para compreender aquele problema.
quer dizer, falar de filosofia no sentido assim, no sentido genealógico, no fundo, tentar entender o que ela é, poderia limitar, por exemplo, a ideia de que as pessoas continuariam vendo a filosofia como um dado abstrato, etéreo, fora da realidade da vida das pessoas. E me parece que a grande questão é como é que nós podemos pensar problemas, desafios, temas, conteúdos, e a partir disso conseguir consolidar um discurso que é sujeito o tempo todo à crítica, na medida em que novos argumentos contrários podem ser colocados e a gente vai refinando isso num processo que é um processo dialógico. Quer dizer, a filosofia, ou a discussão filosófica, para não falar o tempo todo de filosofia, a discussão filosófica é um pouco essa capacidade de tentar encontrar o bom, não apenas o bom senso, mas aquilo que estaria dentro desse diálogo entre as posições contrárias, os argumentos que acabam se opondo e sobretudo, tentar encontrar respostas que sejam respostas que tendem ou que tendam à universalidade. Quer dizer, em todas as ciências, me parece que um pouco esse é o caminho. Quer dizer, como é que a gente pode encontrar respostas para esses argumentos que nós colocamos em cima de um desafio dialógico, mas ao mesmo tempo tentando alargar cada vez mais esse conhecimento para que ele não possa ser refutado por argumentos que vão se apresentando contrariamente, né, com o decorrer do tempo. Quer dizer, quando você tinha um argumento, sei lá, durante o período medieval, em que você considerava a ideia de dignidade da pessoa voltada exclusivamente a um conjunto de pessoas ou a alguns que detinham alguns tipos de capacidades, certamente não foi só a história, os fatos históricos que alteraram o conceito. Foi na medida em que a gente conseguiu discutir o conceito de dignidade, tentando encontrar argumentos que explicassem, né, o alargamento desse conceito de dignidade para abranger a forma como nós entendemos a dignidade hoje. É muito difícil fazer por isso que é muito complexo você fazer, as pessoas, né, nós, fazermos digressões históricas, tentando justificar aquelas digressões históricas a partir do discurso que nós temos sobre aquele momento histórico. Por quê? Porque, quer dizer, as ferramentas, os argumentos que nós usamos, o tipo de conhecimento que vai sendo desenvolvido, ele também vai lidando com as habilidades temporais de cada momento. Isso não significa que a gente, quer dizer, que nós não possamos avaliar criticamente dados que ocorreram na história. A pergunta é, será que realmente aquele momento de pensamento daquelas questões dentro daquele espaço temporal poderia ser pensado do mesmo modo como nós pensamos as questões hoje? Quer dizer, ali entra a filosofia. Quer dizer, ali entra a capacidade de tentar fazer um esforço, vendo se a forma como nós respondemos racionalmente às coisas não está subordinada a outras questões que são os conceitos que essas pessoas usavam nesse outro período dentro de uma outra perspectiva. Quer dizer, mas isso ocorre, quer dizer, pensando assim de uma forma mais concreta, todas as áreas, no fundo, têm uma preocupação filosófica. O desafio é como essa preocupação filosófica realmente consegue fazer filosofia com aquilo que é a sua massa, o seu conteúdo, aquilo que você está usando. Quer dizer, na linguística, você tem um desafio filosófico que é pensar a produção do significado, a estrutura da língua, a forma como os componentes culturais alteram, né, a forma como a linguagem se comporta, a questão da intencionalidade. Quer dizer, na medida em que você vai discutindo o processo de formação do conhecimento a partir de um problema, você está buscando
ou fazendo um exercício filosófico, embora a gente imagine que isso é uma competência de alguém que detenha academicamente o título, entre aspas, de filósofo, etc. Me parece que a gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que